Sabe aquele momento que você coloca um filme pra assistir e pensa, tá tranquilo, tamo em casa, é um filme de desenho, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Só que passa 20 minutos depois que você tá reparando no filme e você pensa, quem teve a coragem de mostrar isso pra uma criança? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Tem filme que parece infantil só porque é animação, ou porque tem criaturas fofinhas, mas o conteúdo nem de longe é realmente para criança. E muitos filmes enganaram milhões de pessoas, inclusive os próprios pais que colocaram para seus filhos assistir, achando que era um desenho infantil, educativo e que traria boas mensagens para essa criançada levar para a vida. Então hoje a gente vai lembrar desses filmes que parecem infantis, mas definitivamente não são. Vamos começar aqui por um dos maiores traumas cinematográficos da criançada. No filme Coraline, o autor da história escreveu pensando realmente na criançada, só que ele percebeu uma diferença muito curiosa. Os adultos achavam a história muito assustadora, já as crianças achavam normalmente fascinante, porque elas enxergavam como uma aventura, não como um filme de terror baseado em coisas místicas e obscuras. Muita gente bate o olho e pensa, deve ser igual aqueles filmes fofinhos, só que não demora muito para aquela atmosfera muito sombria começar a aparecer e uma mulher que se transforma em uma aranha querer colocar botões costurados nos olhos das crianças. Bom, só nessa frase aqui já muda totalmente a classificação do filme. E aí quem tem já um pouco mais de malícia começou a perceber que não era uma animação tão destinada a crianças assim, porque tinha um tom muito sombrio e macabro. E aí no começo o que parecia só uma garotinha entediada à procura da família perfeita se transforma em uma luta por sobrevivência e também de uma garota tentando salvar as almas do passado que está preso no mundo invertido. Pra você, nossa bonequinha. De jeito nenhum! O outro clássico de filme infantil que enganou muita gente é A Casa Monstro, porque ele parecia só mais uma animação de Halloween, até a casa literalmente começar a engolir as pessoas. E aí quando você descobre que a casa realmente se tornou um grande monstro, o filme fica até meio triste. É aquele tipo de animação que mistura humor, suspense e uma das cenas que facilmente dava um pesadelo, principalmente para quem assistiu enquanto ainda era criança. E para quem teve uma infância de explorar muito o mundo lá fora, sabe que é muito real de quando a gente é criança passar em frente de casas assombradas que a gente imagina que tem muitas coisas obscuras lá dentro, só que a gente não imaginava que no filme realmente isso poderia tornar realidade. E aí que tá o nosso grande pesadelo da infância. 9 e 10! Esse eu aposto que você assistiu muito nas maratonas que passavam no SBT. Em Scooby-Doo, a animação clássica sempre foi tranquila, mas alguns filmes, e principalmente os live actions, tem várias piadas que claramente vão muito além do que piadas infantis. É aquele clássico filme que funciona dos dois jeitos. Enquanto crianças riem do cachorro em altas aventuras caindo e se metendo em várias confusões, os adultos percebem várias referências escondidas e piadas que são de níveis bastante curiosos. Muitas referências aí entre o Scooby-Doo e o Salsicha falando sobre ervas, entre muitas outras piadas que se você assistir hoje você fala, Esse Beck tava mofado. à primeira vista parece apenas mais um filme de animação infantil, mas em Um Estranho Mundo de Jack, o rei das abóboras que entra em uma crise existencial por estar cansado de viver sempre a mesma rotina. E ao descobrir a cidade do Natal, ele transforma aquela festa em algo seu e acaba criando um verdadeiro caos. Muita gente associa O Estranho Mundo de Jack a um filme infantil, mas o filme trabalha temas como vazio existencial, crise de identidade e insatisfação em busca por propósito. O cenário é cheio de esqueletos, monstros. Alguns dos personagens também têm uma aparência bastante perturbadora, como Sally, que costura o próprio corpo, um vilão sádico que gosta de torturar suas vítimas. O humor é bastante sombrio e várias cenas podem realmente assustar a criançada. A trilha sonora nesse filme também é um dos grandes destaques, deixando todo aquele ambiente mais tenso e mais macabro também aos olhos da garotada. Depois que a humanidade é praticamente destruída por máquinas, um pequeno boneco de pano chamado Nine desperta em um mundo completamente devastado. Ao lado de outros bonecos igual ele precisa enfrentar criaturas mecânicas para descobrir o que aconteceu e tentar salvar o que restou da vida e do mundo. O filme Nine parece muito infantil, mas não é, porque apesar dos protagonistas serem bonecos de pano, o filme tem um clima pós-apocalíptico, pesado e sombrio. Logo no início, vários personagens
personagens morrem de forma definitiva, algo que realmente nunca acontece em filmes infantis. O mundo real também é totalmente destruído, não tendo a presença de seres humanos vivos, transmitindo uma sensação constante de medo e solidão. As máquinas são assustadoras e caçam os personagens o tempo todo, criando bastante tensão e medo em quem está assistindo. E a história aborda temas como guerra, inteligência artificial, ganância humana e as consequências da tecnologia usada sem limites. Realmente é o que a gente vive atualmente, né, no mundo real. Esse filme também conta com um dos produtores do Estranho Mundo de Jack, que foi Tim Burton, e ele ajudou a levar o projeto aos cinemas. E apesar do filme ser uma animação, ele recebeu uma classificação indicativa por conter cenas de violências e imagens que podem assustar as criançadas. E os bonecos também foram pensados já para transmitir essa certa tensão e medo, né, cara? Narnia é um daqueles filmes que engana muito pela aparência. Os personagens parecem brinquedos, mas a história fala sobre guerra, extinção da humanidade. É uma animação que pode até chamar a atenção das crianças pelo visual, mas são os adultos que costumam entender o verdadeiro peso daquela mensagem transmitida. O Sr. Raposo decidiu abandonar a vida de ladrão para cuidar da sua família. Mas anos depois, a vontade de voltar às antigas aventuras falou mais alto. Quando ele decidiu roubar as fazendas mais ricas da região, ele colocou toda a comunidade de animais em perigo e iniciou uma verdadeira guerra contra 3 fazendeiros. O que parecia uma animação infantil por conter animais falantes em O Fantástico Sr. Raposo, logo começa a apresentar crises da meia-idade, responsabilidade, ego e as consequências das próprias escolhas. O protagonista mente para a esposa, coloca a família em risco e precisa lidar com os erros que causou. Isso me parece muito The Walking Dead, o Rick Grimes. Quem assistiu tá ligado, quando começa a chegar a parte do Negan. As nossas escolhas têm muitas consequências. Além de conter cenas com arma de fogo, explosões, perseguições e mortes, o humor é voltado para diferentes idades. Mas muitas conversas e piadas que tem no filme é mais destinada para o público adulto. Com o passar dos anos, o filme ganhou aí o título e o status de filme cult, e hoje é considerado uma das animações mais elogiadas do gênero. Eu me sinto foda. Em um mundo onde desenhos animados convivem com os humanos, o atrapalhado coelho Roger é acusado de um assassinato. Para provar sua inocência, ele conta com a ajuda de um detetive muito amargurado, que acaba descobrindo uma conspiração muito maior do que imaginava. Apesar dessa mistura entre desenho animado e pessoas, o filme é um verdadeiro suspense policial com um clima de filme noir. A trama envolve assassinato, corrupção, chantagem e uma disputa por poder com assuntos bem distantes de uma animação infantil. O vilão comete atos cruéis e há cenas que podem ser bastante perturbadoras. Existem também várias piadas com duplo sentido e referências que claramente são destinadas para o público adulto. E claro que a gente não pode esquecer da personagem Jessica Rabbit, que virou um dos personagens mais marcantes do cinema justamente por sua imagem extremamente sensual. Algo incomum em um filme que muitos pensam ser infantil. E uma curiosidade legal desse filme é que a Jessica Rabbit, ela não é realmente um coelho. Ela é uma humana e casada com o Roger Rabbit, algo que virou uma das maiores curiosidades do filme. O sucesso foi tão grande que o longa ganhou 4 Oscars, incluindo melhores efeitos visuais e um prêmio especial pelo trabalho inovador de animação. Isso é um dos maiores exemplos de que as aparências enganam. Muita gente vê desenhos animados e imagina um filme para criança, mas encontra um suspense cheio de mistério, humor adulto e referências que só fazem sentido depois de crescer. É uma obra que marcou a história do cinema justamente por provar que a animação não precisa ser sinônimo de filme infantil. Nossa. Durante uma mudança de cidade, Chihiro entra por acaso em um mundo mágico habitado por espíritos e criaturas bastante misteriosas. Quando seus pais são transformados em porcos, ela precisa trabalhar em uma casa de banhos para encontrar uma maneira de salvá-los e poder voltar para sua casa. Mesmo a protagonista sendo uma criança, o filme aborda temas como ganância, consumismo, perda da identidade e amadurecimento. Algumas criaturas têm um visual bastante estranho e pode assustar crianças pequenas. A história explica tudo de forma muito direta, mas muitas mensagens são simbólicas e costumam ser compreendidas apenas por adolescentes e adultos. O filme também faz uma crítica à poluição, ao excesso do consumo e à forma como as pessoas perdem sua humanidade em busca de riqueza e poder. O personagem sem rosto não representa uma pessoa específica. Segundo o Miyazaki, ele simboliza o vazio e a tendência das pessoas de absorverem o comportamento do ambiente em que elas estão. Durante muitos anos, o filme foi o maior sucesso de bilheteria no Japão, e dá para
pra entender esse sucesso todo porque A Viagem de Chihiro é um daqueles filmes que mudam completamente conforme a idade em que você assiste. Quando criança, parece apenas uma aventura em um mundo mágico cheio de criaturas curiosas. Já quando você é adulto, é impossível não perceber as críticas sociais, os simbolismos e as reflexões sobre identidade. É justamente essa profundidade que faz ele ser uma das animações mais admiradas de todos os tempos. Em A Princesa Mononoke, após uma jovem ser amaldiçoada por um demônio, ela sai em busca de uma cura. No caminho, ela se envolve em um conflito entre os humanos, que querem explorar a floresta, e os espíritos da natureza, liderados pela misteriosa Princesa Mononoke. O filme parece mais uma criação destinada ao público infantil, mas logo começa a mostrar cenas de violência bastante explícitas, com personagens sendo decapitados, braços arrancados e bastante sangue também. A história não tem um lado totalmente bom ou totalmente mal. Os humanos e os espíritos têm motivos compreensíveis, tornando o conflito muito mais complexo do que um culto infantil. O filme também traz temas como guerra, destruição ambiental, ódio, preconceito e o impacto da ambição humana sobre a natureza. Há criaturas gigantes e espíritos com aparências assustadoras, o que pode causar um grande desconforto na criançada. Essa foi uma das animações mais caras produzida no Japão desde a sua época de lançamento. Por trás do visual do desenho existe uma história intensa, batalhas violentas, dilemas morais e reflexões sobre a relação entre humanidade e natureza. É um filme que impressiona muito pela ação quando você é jovem, mas revela uma profundidade muito maior depois que você cresce e começa a entender as coisas. Mas aqui não tem nem como falar que foi pra criança, cara. Nunca é impossível falar que esse filme aqui é feito pra criança, cara. Em um supermercado, os alimentos acreditam que serão levados para um lugar perfeito quando forem comprados pelos humanos. Mas uma salsicha chamada Frank descobre a verdade. Do lado de fora, eles não vão para o paraíso, eles vão virar comida. Em A Festa da Salsicha, o visual colorido e os alimentos com rostos fazem o filme parecer uma animação para criança, mas ele foi feito exclusivamente para os adultos. O filme é recheado de palavrões, humor sexual, piadas pesadas e referências a drogas, violências e religião. Ai, que tristeza! Aposto que com você é uma rapidinha de 15 segundos. As cenas com mortes violentas de alimentos, mostradas de formas exageradas e propositalmente chocantes. O filme termina com uma das cenas mais polêmicas da história das animações. É uma enorme sequência de humor sexual envolvendo praticamente todos os personagens. Aquele famoso surubão. Extremamente uma safadeza oculta. Durante uma guerra civil, uma jovem, Ofélia, se muda com a mãe para a casa de um oficial cruel do exército. Lá ela encontra um misterioso labirinto e um fauno que afirma que ela é uma princesa perdida. Para voltar para o seu reino, ela precisa cumprir 3 tarefas perigosas. Enquanto isso, o mundo real ao seu redor se torna cada vez mais violento. Apesar da protagonista dessa animação ser uma criança que existe em um mundo de fantasias, isso pode enganar à primeira vista, porque o contraste com a realidade é brutal. O filme mostra tortura, repressão militar e crueldade extrema. Algumas cenas são chocantes até mesmo para os adultos. O conto de fadas aqui não é leve nem seguro. As tarefas de Ofélia envolvem risco real de morte, e o filme mistura fantasia com horror histórico, tornando a experiência emocionalmente pesada e simbólica. Essa obra é considerada uma espécie de conto de fadas invertido. O Homem Pálido, uma das criaturas mais famosas do filme, foi inspirado em pinturas antigas e em mitos europeus sobre devoradores de crianças. O Labirinto de Fauno é um daqueles filmes que enganam pelo rótulo de fantasia. Ele tem uma menina, um mundo mágico e criaturas estranhas, mas por trás disso existe uma história pesada sobre guerra, violência e perda da inocência. É uma obra que mistura sonho e pesadelo ao mesmo tempo, mostrando que nem toda fantasia foi feita para ser leve, e algumas de fato foram feitas para te deixar aterrorizado. Fala-me, Nossa Senhora! Durante os últimos meses da Guerra Mundial no Japão, 2 irmãos, Seita e Setsuko, lutam para sobreviver após perderem a mãe em um bombardeio. Em um túmulo dos vagalumes, o início já mostra bombardeios aéreos e destruição de cidades, algo pesado desde os primeiros minutos. A história tem como foco crianças, mas se trata de fome extrema, abandono, doenças e morte. Não há um vilão clássico, o verdadeiro inimigo é a guerra e o colapso social. O filme mostra de forma direta
retrata o sofrimento físico e emocional das crianças, sem suavizar nem um pouco aquela realidade. O tom do filme também é extremamente realista, sem ter um alívio engraçado ou um final que conforta a gente. Diferente de muitas outras animações, o filme não foi feito com o foco nas crianças e nunca foi vendido como um entretenimento infantil no Japão. Muitos críticos consideram este um dos melhores filmes anti-guerras mais fortes já feito na história do cinema, e muitos espectadores já relataram sair emocionalmente abalados também, justamente pelo realismo do sofrimento mostrado. Mesmo sendo uma animação, ele tá muito longe do universo infantil. Galera, tem muitos filmes que enganam a gente. Agora você vai pensar duas vezes antes de ver um filme de animação e pensar que ele é bobo ou que é para criança, porque geralmente a gente vê cores, animais fofinhos e já pensa que vai ser uma coisa totalmente leve. Só que algum desses filmes que eu coloquei aqui é totalmente ao contrário disso. Você começa a assistir ele achando que vai relaxar, depois para e pensa, tá bom, isso aqui eu não poderia ter assistido com 8 anos. E de repente você tá vendo guerra, monstros, crises existenciais, crianças tentando sobreviver no meio do caos. Apesar que isso tem bastante a ver com a nossa vida real também, né? Quando a gente é criança também, a gente vive bastante caos aí, né? Mas enfim, agora eu quero saber de uma coisa. Qual desses filmes aqui você assistiu pensando que era um filme infantil e só depois percebeu o grande problema? E o mais da hora é que muitos desses filmes aqui viraram clássicos exatamente por isso, porque ficam na cabeça mesmo depois de você crescer. No fim você cresce, reassiste alguns filmes e pensa, como que isso passou na televisão para crianças e ninguém falou nada? Cada uma, né?